Estamos aqui iniciando a nossa semana, né, com muita vontade de aprender. E quero me apresentar, sou Cláudia Tadeia, estou gerente de educação da 7ª Coordenadoria Regional de Educação. Sou professora da rede desde 1983. Toda a minha formação acadêmica foi voltada para o entendimento do humano, dos processos de aprendizagem e das relações interpessoais. Sou uma mulher que já passou da meia-idade, estou vestindo uma camisa branca e estou sentada à frente de uma estante cheia de livros e cheia de provocações. Estaremos hoje aqui, vamos falar sobre a escola como um lugar de acolhimento, onde se escuta e se aprende a aprender a diferença como potência. Primeiro, eu quero apresentar as nossas convidadas de hoje. Eu vou começar com Manuela Lopes Balduino da Silva, que é aluna da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado. Seja muito bem-vinda, Manuela. Dá um tchauzinho para a gente. Isso, Manuela. Continuando, né, temos a presença também de Bárbara Voto, professora da rede municipal, né, da Escola Nerval de Gouveia. Ela atua em projeto de correção de fluxo desde 2011, desde 2011. E, no caso, né, o nosso Carioca. Ela possui licenciatura, bacharelado em matemática pela Universidade Federal Fluminense e especialização em novas tecnologias de ensino de matemática pela UAB, UF. Seja muito bem-vinda, professora Bárbara. Dá um tchauzinho para a gente. Apresento agora a aluna Tayla dos Anjos da Silva, que é aluna da Escola Municipal Andréia Fontes Peixoto. Seja muito bem-vinda, Tayla. Dá um tchauzinho para a gente. Isso. E, finalmente, temos também a presença da Mônica Aniceto Barros, que ela é professora da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado. Né? Ela é professora de língua portuguesa, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela possui pós-graduação em ensino de leitura e produção textual. Ela é ganhadora do Prêmio Comedini de 2009 como professora orientadora. Seja bem-vinda, Mônica. Um tchauzinho para a gente, professora. E é isso, né? Vamos começar as nossas considerações, os nossos trabalhos, falando um pouquinho sobre o tema da nossa mesa, né? Quem sabe, quem ensina e quem aprende. E eu gostaria de iniciar falando que o aprendizado ele pode ser visto sobre duas óticas. A primeira delas é a ótica da necessidade. Aprender é uma questão de necessidade de sobrevivência. Todos os seres humanos, durante todo o seu tempo, estão imersos num ambiente educativo de aprendizagens. Se não fosse assim, nós não sobreviveríamos, não teríamos civilização, não estaríamos hoje aqui agora. Portanto, a aprendizagem ela se torna uma necessidade análoga a outras necessidades que temos na nossa vida, como, por exemplo, beber água, respirar. O ser humano está imerso no caldo da aprendizagem durante toda a sua vida. Agora, quando nós falamos da aprendizagem dentro do ambiente escolar, nós já podemos colocar ela sobre um outro viés, que é o viés do desejo. Aprender na escola, através de toda a ambiência pedagógica que ela nos inspira, ela já nos remete à questão do desejo e não da necessidade. Embora o saber seja extremamente importante para o ser humano, a escola ela traz um ambiente onde as aprendizagens são ofertadas de forma sistemática, organizada, e isso faz com que pareça que ela é algo um pouco descolada da vida. No entanto, não. Os aprendizados que nós vivemos no ambiente escolar, eles também estão na roda da nossa sobrevivência, da nossa inserção como sujeitos sociais. E o desejo é o que vai realmente impulsionar a nossa vida na escola, né? O desejo de que aqueles saberes que ali circulam,
eles entrem na minha vida, eles entrem no meu currículo de forma que, assim como a água, assim como o ar, me sustentam e me tornam vivas, né? Esses conhecimentos da escola também me tornarão vivo, também me tornarão pessoas mais potentes, porque são conhecimentos que vão garantir a minha vida, a minha potência como pessoa na sociedade, com o meu poder de transformar, com o meu poder de influenciar, com o meu poder de fazer com que as coisas sejam cada vez melhores. É uma breve provocação e eu vou convidar agora a Manuela para falar um pouquinho sobre o nosso tema: quem sabe, quem ensina e quem aprende. Bom dia, eu sou a Manuela e, para mim, quem sabe é quem se dedica a ouvir e quem se dedica a estudar também. Porque uma das maiores coisas que eu, como aluna, ouço dos meus professores e da minha professora Mônica também, é que quem ouve, quem sabe ouvir, aprende muita coisa. Porque uma das maiores funções são o ouvido. E quando você está, tipo, ouvindo, prestando atenção naquilo que ela está te ensinando, parece que sai bem mais fácil. Aqui na escola, a minha professora tem uma mania que todos os alunos gostam, é que quando ela está copiando alguma coisa no quadro, ela coloca uma música para gente e a gente consegue tipo que aprender melhor ouvindo a música. Parece que entra mais fácil a matéria na nossa mente. E tem muito aluno que não se dedica, que sabe, mas não se dedica. E eu conheço, alguns dos meus amigos são assim, eu conheço alguns que sabem que podem tirar nota boa, mas não se dedicam, preferem ficar rindo, fazendo palhaçada, ao invés de focar sabendo que vai ter um futuro melhor. Para mim, quem ensina não são só os professores, mas os alunos também. Porque na escola onde a gente vive, a gente sofre racismo, muitas coisas, dá para envolver muitas coisas. E tem muitos alunos que estão se dedicando em manter algo que seja diferente, algo diferente, sabe? Que você pode chegar e eles vão te ouvir e vão te apoiar naquela situação que você está passando. Eu sou uma aluna que já sofri racismo em uma das escolas que eu já estudei. E agora eu chego na Embaixador, na escola onde eu estudo, e eu falo, se eu tivesse estudado e tivesse ouvido mais as pessoas, eu saberia ter passado por aquela situação e não ter sofrido quanto eu sofri naquela época. Porque na escola onde eu estudo agora, tem um movimento antirracista que ensina muitas coisas para a gente a tentar ser diferente, porque a gente sabe que dá para tentar mudar. Não mudar totalmente, entendeu? Mas mudar por si mesmo e ver que existe um mundo melhor, existem coisas melhores, existem matérias melhores que você se dá bem, que você pode se dar bem. E, para mim, quem aprende é quem está disposto. Se você está disposto, você tem que saber separar. Tá, agora é o momento de eu estudar. Vou sentar, vou estudar e vou tentar aprender. Não conseguiu aprender? Chama a professora. Professora, eu não entendi. Aí a professora vai tentar te explicar de jeito que você entenda. Eu faço isso direto. Muita matéria que português eu me dou mal, mas a minha professora eu chego ao professor e falo, professora, eu não consigo entender, não entra na minha mente. Ela vai lá, senta comigo, me explica, e eu saio de lá feliz, sabendo que eu vou ter, pelo menos, ter tentado. E é isso. Ok, Manuela, muito obrigada. Então, professora Bárbara Voto, o que você tem a dizer sobre isso? Então, a Manuela falando aí, eu lembrei muito assim da minha sala de aula. Eu sou uma professora que eu costumo trabalhar não muito padrão, né? Aquela todo mundo sentadinho um do lado do outro, copiando o tempo todo. Eu procuro vivenciar a matemática. Eu levo jogos, eu levo atividades, então minha sala costuma ser bem acolhedora. No primeiro dia de aula, eu sempre levo uma mensagem
uma mensagem acolhedora, eu procuro ouvi-los, eu abro um primeiro momento para conhecimento. Como eu já estou muitos anos, né, trabalhando dentro de projeto, e esses projetos a gente tem muito esse ouvir o outro, temos muitos desses momentos de reflexão. Eu sempre estou levando uma mensagem, às vezes uma chargezinha. Hoje em dia, né, eles estão muito com essa coisa com o WhatsApp, então sempre tem um memezinho, alguma coisa que eu procuro levar, conversar com eles e buscar assim, mas por que vocês acharam isso engraçado? Será que isso realmente é engraçado? Como a Manuela falou, muitas questões de racismo surgem e a gente tenta contornar e mostrar, né, a forma que a gente pode lidar, que a gente pode melhorar aquele ambiente. E dentro da sala de aula, eu tenho procurado trabalhar muito em grupos. A matemática que eu trabalho em sala é com... Eu levo jogos, eu construo modelos e eu dou muito espaço. Eu falo para eles, olha, não entendeu? Me chama, levanta a mão, está com vergonha, me procura no corredor, não quer falar junto perto da turma. Então, eu dou muito essa abertura para eles. Eles me ouvem, eu os ouço, e a gente procura ter esse diálogo. E quando a gente começa a confiar, né? Porque a gente começa a passar uma confiança, e eles começam a confiar na gente, eles começam a trazer também coisas da vida deles, não só ali de dentro da escola. E dentro da escola, né, nós temos vários saberes, a gente está ali para ensinar para a vida. E nesse momento de pandemia, muitos se afastaram da escola e agora eles estão retornando. E aí nós temos visto essa questão do lidar com o outro, do saber falar com o outro, a questão do se entender, do se aceitar. Isso está muito em alta agora no momento, né? A questão da mente, né? Da sua saúde mental. Quantos alunos estão tendo crises de ansiedade, né? O tempo todo? Toda semana é alguém tendo uma crise de ansiedade, tendo um surto psicótico. Mas por que isso? Porque as pessoas se isolaram, não tiveram contato com o outro. E aí, dentro dos jogos, dentro da sala de aula, eu tenho aberto muitos momentos para eles. Às vezes eu deixo o conteúdo um pouquinho, não é deixar o conteúdo de lado, mas a gente ouve, porque se a gente não está bem fisicamente, mentalmente, como é que a gente vai aprender algo novo? Como é que a gente vai conseguir ensinar algo novo? E dentro do Carioca, a gente tem o projeto Espaço de Ser, que ele é voltado para o socioemocional. E até assim, gostaria de dar um relato. Uma das aulas, a gente tinha uma roda de conversa. E esse dia, assim, para mim, foi o dia que marcou. Nós fomos para o pátio da escola. Eu falei, não, hoje a gente não vai fazer na sala, vamos para o pátio. Na verdade, nós fomos para a quadra, que era um lugar mais amplo. Fizemos uma roda. E aí eu puxava algumas perguntas. O que você gosta em você, o que te incomoda em você, o que te incomoda no outro. Eles foram falando. Isso que eles foram falando, eu também falava junto. Eles, professora, você também vai falar? Eu falei, vou, a atividade é para todos nós. Só que, nesse momento, eles começaram a puxar outros assuntos, e aí foi quando me chamou mais atenção. Foi aluno levantando a roupa e mostrando o braço, falando, professora, as minhas angústias, eu começo a me cortar. A outra, eu me queimo. Uma falou que durante a pandemia tentou suicídio. Então, essa questão também do ensinar a entender seus sentimentos, ensinar a se compreender, às vezes porque não se autoaceita, às vezes é porque alguns colegas falam coisas que machucam, mas você não sabe como agir. E isso tem influenciado muito também a questão da aprendizagem dentro das escolas. A escola que eu trabalho, nós podemos apoiar, temos o apoio um dos outros, da direção, dos secretários, dos professores. Então, quando uma situação mais complicada assim acontece, a gente se autoajuda. Temos o PROENAP dentro da escola, então a gente tem uma psicóloga lá ouvindo esses alunos, mas esse dia dessa atividade eu precisei retornar para a sala, deixar uma atividade no quadro, pedir uma licença à turma, eu me tranquei na direção e desabei. E aí veio o diretor, veio a diretora, me abraçaram,
eu precisava me recompor para estar ali com eles. Né? Então, assim, a cada dia eu tenho aprendido muito, mas muito com eles, muito mesmo. E aí volto para a questão, né, dessa questão dos jogos, do lúdico dentro da sala de aula. Por quê? No lúdico a gente aprende a trabalhar em grupo, coisas que se perdeu nessa pandemia. Como é que eu trabalho com o outro? Como é que eu lido com o outro? Eles voltaram muito agitados, eles retornaram com palavras ofensivas, agressivas, sem saber falar com o colega. Às vezes até chegar para o professor, às vezes ele quer expor uma coisa, mas ele já vem numa tempestade que você não sabe se é uma coisa, você tem que parar, calma, respira, vamos conversar. E aí os jogos, essas atividades, né, lúdicas, trazem para a gente isso, a concentração. Então, aquele momento, ele está focado ali naquele jogo, ele está esquecendo aqueles momentos, né, ruins, aquelas preocupações, aquelas angústias dele por um determinado momento. No jogo, você tem que montar estratégias, você tem que lidar ali com a sua equipe para saber qual vai ser o próximo passo. Então, um tem que ouvir o outro, um tem que, né, tentar compreender o que o outro quer mostrar ali. E isso não vai ser só para aquele momento, porque ele está ali aparentemente brincando, mas ele vai levar isso para a vida. Porque o lidar com o outro, você lida com o outro todos os dias, em qualquer lugar que você esteja. Né? O saber falar é importantíssimo. Né? No futuro, muitos dos meus alunos já trabalham. Se você não souber falar com seu patrão, o que vai acontecer? Né? Eu falo muito isso para eles. Tem a questão, então, eu falei da concentração, socialização, competição saudável, que eles querem competir, mas eles querem ganhar a qualquer custo. E aí eu mostro, mas a gente tem que ganhar a qualquer custo. Então, quando tem um empate, eu comemoro, eu faço festa na sala. Eu falo assim, não foi legal os dois? Mas se ganhou, vamos lá, você ganhou porque é melhor? Não, porque nesse momento você montou uma estratégia melhor, você conseguiu ver de uma outra forma. Mas em um outro momento, aquele outro grupo pode ganhar também. Vai ser ruim? Você vai ficar triste por isso? Não, vou ficar feliz porque o meu amigo também conseguiu. Eu procuro mostrar também o respeito às regras. Todo jogo tem suas regras. A vida não é diferente. Verdade. A gente fala muito em corrupção. Aí, na hora do jogo, eu não quero obedecer às regras. Eu estou muito diferente disso. Então, eu trago essa vida para a sala de aula. E aí, teve um fato curioso, que eles gostam muito desse jogo Uno. E aí, sentaram em grupos, eu puxei lá, eles, pô, professor, você tem? Eu falei, tenho. Aí, dei uns 3 grupinhos. Daqui a pouco tem um grupo que eu vi que estava meio agitado. Cheguei perto, falei, o que está acontecendo? Não, professora, a regra não é essa. Aí o outro, não, professor, mas aqui a gente tem que fazer. Eu falei, gente, para, vamos pensar. Vocês reparam que cada um está com uma regra diferente do jogo e o jogo é o mesmo? Então, vamos lá. Ó, aqui no jogo, aí eu puxei a regra de dentro da caixa. Não, professor, mas desse jeito que está aí na caixa não é legal. Eu falei, opa, então, peraí. Se vocês querem colocar regras novas, vocês têm que combinar antes. Não é quando o jogo está acontecendo, que aí um quer jogar de um jeito, o outro quer jogar... Já viu que é o único grupo que está... Né, o jogo não está andando? Vamos lá. Então, vamos fazer os combinados. Vocês não querem seguir todas as regras que estão aqui? Vocês querem botar algumas diferentes? Então, qual vai ser? Todo mundo concorda? Ah, essa eu não concordo. Então, essa aqui não vai ser legal. Ah, mas eu jogo assim com meu pai. Eu falei, peraí, nós temos que ver o grupo. Seu pai não está aqui jogando com você nesse momento. E aí nós fomos, e eles perceberam que eles precisavam falar a mesma linguagem, cada um estava falando de uma forma diferente. Perfeito, e dentro do professor, jogo... perfeito. E assim, o não desistir, né? Apareceram ali os desafios, as dificuldades. Eu vou largar o jogo porque eu não estou conseguindo? Não. E aí a aula vai fluindo, as coisas vão caminhando, e eles vão ganhando cada dia mais confiança na gente. E aí a gente vai aprendendo, né? Porque nós vamos vendo que as vivências são diferentes, as realidades são diferentes, e aí vem a questão do compreender o outro, do entender o outro, do aceitar o outro e do se autoaceitar, do se autocompreender. Ok. Muito obrigada, professora Bárbara. Vamos passar, então, agora para a professora Mônica, para que ela também faça suas considerações sobre o nosso tema, né? Quem sabe, quem aprende, quem ensina. Por favor, professora Mônica. Bom dia. Quem sabe? Eu acho que esse quem sabe o que, saber o que e saber para quê. A escola, esse espaço escolar, isso
O aluno precisa saber, e aí do saber, que esse espaço é feito para ele, é feito por ele. Eu estava conversando aqui antes com a Manuela que, na verdade, os alunos pensam que nós temos que nos acomodar. Eles têm que se acomodar. Somos nós que temos que nos acomodar. A escola está aqui para eles. Então, o saber de conhecimento tem que ser tanto do lado do aluno, precisa saber o espaço que ele está entrando, que é dele. Então, se ele quebra um vaso, ele está quebrando um vaso que é dele. E a gente também entender que a gente também precisa conhecer esse aluno, saber quem é essa pessoa que está chegando, que local é esse que eu estou inserido. Porque o aprendizado fica mais fácil. O ensino fica mais fácil quando eu sei com quem eu estou falando, quem é essa pessoa, onde que ela mora. E o ensino é mútuo. Eu aprendo com ele todos os dias. A Bárbara falou em confiança, né? Eu sou professora de língua portuguesa, então eu tenho um pouco mais de tempo com eles. E talvez por isso eu fico tentando o tempo todo buscar essa confiança. Porque eu preciso conversar. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar. Porque quando a gente conversa, e aí você já não está mais falando com o aluno. Você está falando com a Manuela, está falando com a Raíssa, está falando com o Thalisson. Que são pessoas diferentes. Porque aluno parece que padroniza, né? É uma coisa padronizada. Não existe um padrão de aluno. Existe o Thalisson, a Manuela, a Raíssa. E aí, sim, às vezes a gente consegue caracterizar a turma de uma maneira ou de outra. Então, assim, a Bárbara falou em confiança, eu acho confiança importantíssima. A escola em que eu estou, em Baixo do Estado, a gente ela falou de racismo, porque a gente vive muito isso, não o racismo, mas a escola tem um projeto antirracista muito forte, conhecido, um produtor gravou até um documentário sobre a escola, um modelo de escola antirracista, então isso aqui na gente é muito presente. E a escola começou o projeto porque a gente percebeu que a gente precisava escutar esse aluno. E aí vem o problema da padronização, né? Porque autodeclarados, a gente tem quase 70% de alunos autodeclarados pretos e pardos. E aí a gestão da escola percebeu que a gente precisava mudar o rumo. E ver que grupo é esse que a gente atende. Essa semana, a professora Bárbara estava falando sobre aula, né? Eu estava explicando verbo para o 7º ano e expliquei uma, não entendi, expliquei 2, não entendi, expliquei 3, o professor não entendi. E aí eu precisava explicar que verbo era ação e ainda estava explicando o imperativo de ordem ou solicitação. E aí, no meio da aula, eu chamei um aluno, falei, vamos lá, Yuri, desenrola, bate e joga de ladinho. Sabe aquele momento mágico da educação que todo mundo fala, entendi! Entendi! É sobre aquilo que você que falou. A escola não está descolada da sociedade. Eu quero que eles escutem outras coisas, quero, e para isso a escola está aqui, né? Tem um autor que fala que a escola está para ensinar o que o aluno não sabe. Porque ele já sabe, ele já sabe. Mas a gente pode começar pelo que ele já sabe. Então, começar por, né, do ensinar, começar pelo que ele já sabe, fica mais fácil de aprender. Tem que fazer sentido. Educação, o ensino, a Bárbara estava falando sobre jogos, né? Precisa fazer sentido. Se não fizer sentido, não tem nem porquê estar aqui. Porque a gente está fundamental 12, 13, 14 anos.
Aluno de 13, 14 anos, ele não quer saber de estudar, ele não tem maturidade para saber que aquilo é importante para ele. Embora nós gostaríamos que eles tivessem maturidade, né? Professor, eles não sabem disso. Eu estava falando para os meninos de 7 anos, é a idade de beijar na boca, assim, né? Essa é a idade. Eu estou aqui para falar para você, além disso, tem outras coisas que vai precisar na frente para esses beijos que você está dando agora. Então, a escola em que eu estou inserida, a gente tem muitas facilidades assim de falar sobre questões do dia a dia deles, porque a gestão da escola, os professores, nós entendemos, a gente tem cordovil, então não tem como não falar fora dos muros da escola. A gente precisa inserir o dia a dia para que faça sentido. Aprender e ensinar precisa fazer sentido. Não pode ser, a gente não pode dar só conteúdo, né? Conteúdo. Que conteúdo é esse? Como é que eu uso esse conteúdo fora dos muros da escola? Porque esse conteúdo que eu estou estudando aqui, você precisa usar fora dos conteúdos, fora dos muros da escola. E a gente tenta, pelo menos, fazer que os conteúdos em língua portuguesa, nas outras matérias, tenho certeza também, façam sentido fora dos muros da escola. Perfeito, professora Mônica, muito bem. Olha, adorei. O desenrola, bate, joga de ladinho, perfeito. Verbo, imperativo. Muito bom, muito bom. E agora, Tayla, é a sua vez. Fale conosco sobre as suas considerações do tema da nossa mesa de hoje. Oi, bom dia. Me chamo Tayla. E eu acho que, quem sabe, somos todos nós, né? Que aprendemos tudo. E quem ensina, eu acho que quem ensina são os professores, são os nossos pais, são as pessoas da escola, né? O pessoal da cantina, os porteiros, são todos aqueles, né, que estão à nossa volta. São todo mundo, né, que estão à nossa volta também. E é muito importante isso que a Manuela falou, né, sobre o racismo que a gente vem sofrendo na escola por conta da nossa pele. Isso é muito injusto, né, a gente sofrer por conta da nossa pele, por conta disso que a gente nem tem culpa, né? Eu acho que a Tayla Isso é muito... Eu até me emociono em falar assim, porque é muito difícil sofrer racismo. Não escutaram? Desculpa, não me ouviram? Sim, ouvimos. Pode continuar, Tayla. Sim. E é muito importante a gente levantar essa bandeira, né, sobre o racismo na escola e lutar contra o racismo. Porque a gente não pode deixar os nossos jovens, né, sofrendo isso dentro da escola. Porque isso abala, né, a gente, porque nosso psicológico fica abalado e a gente até se retrai, né, por conta, se isola, e isso acaba desenvolvendo uma depressão. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso nas escolas. Ok, Tayla, muito obrigada. E aí, agora vamos fazer, né, porque foram tantas falas que eu vou colocar assim algumas questões que me vieram. E a primeira delas, que é, inclusive, né, a primeira pergunta da nossa mesa é quem sabe, né? O saber nos acompanha, como eu disse, estamos imersos num caldo de aprendizagens desde o momento que nós nascemos. Aliás, essas aprendizagens já começam lá no interior da barriga da mamãe da gente, através das nossas sensações e percepções, vamos criando uma memória, né, que vai sendo aplicada à medida que vamos amadurecendo. Então, esse caldo de aprendizagem já faz com que todos nós saibamos. Nós sabemos. Nós temos um saber.
E Mônica falou uma coisa muito interessante, né? O aluno não chega na escola sem nenhum saber. Ele tem um saber, ele tem uma vida, ele tem experiências, ele tem marcas, né, professora Bárbara? Marcas que muitas vezes nós não conhecemos. Então, quem sabe, todos nós sabemos. Agora, quando a professora Mônica fala, né, para que sabemos, aí eu quero fazer uma provocação a todos, e quem quiser só levantar a mãozinha, né? Como eu falei da questão da necessidade, a diferença da necessidade e do desejo em relação à aprendizagem, né? A aprendizagem é uma necessidade, precisamos para sobreviver, mas ela também pode ser abordada pelo viés do desejo, quando eu entendo que a aprendizagem vai me tornar uma pessoa diferente. Por exemplo, eu acho que Manuela e Tayla vão entender muito bem o que eu vou dizer. Ter aquela roupa, aquele tênis, aquele celular, você deseja aquilo porque aquilo vai te tornar o quê? Fala para mim, Manuela. Fala para mim, Tayla. Ter algo que vocês desejam muito. O que é? Né? O que move esse desejo? O que vocês querem, né? Aquele objeto, aquela situação, para que vocês se tornem pessoas diferenciadas, pessoas notadas, pessoas respeitadas. Não é isso? Agora, com relação aos saberes da escola, temos desejo? Provoco vocês. Mônica vai falar, Mônica? Eu estava esperando a Manuela falar. A Manuela vai falar? É porque ela não abriu o microfone. Eu posso contar uma experiência que a gente teve na escola essa semana? Nós recebemos essa semana o neto do Malbatarran, do Homem que Calculava o livro. Então, o neto dele é de São Paulo, veio ao Rio, uma professora que conhece, fez contato, ele veio à escola. Nós estamos desde março, uma leitura de Homem que Calculava, ver vídeo. E eu e a professora Juliana, que é professora de matemática, que foi matemática e português, a gente estava com muito medo deles não darem conta do recado. E aí, hoje é sexta, né? Na quarta-feira, e aí nós começamos a provocá-los. Olha, a gente não pode passar vergonha, porque ele tem que sair daqui sabendo que vocês são inteligentíssimos, cultos. Como é que a gente vai falar com o neto do Malbatarran e vocês não vão fazer perguntas inteligentes, vão perguntar o quê? E aí, isso é uma opinião minha e da professora. Eles pegaram para eles. Pegaram a responsabilidade para eles. Então, o Malbatarran, não éramos mais nós que tínhamos que influenciar. Eles entenderam que o protagonismo era deles. A ficar feio foram vocês, não fomos nós. E que coisa linda aconteceu na quarta-feira. Eu falei que eu e Juliana saímos daqui com o peito estufado. Porque as perguntas foram perguntas assim, de conhecimento de quem leu o livro, de conhecimento de quem pesquisou a vida. Até saber que o avô dele gostava de sapo, eles sabiam. Porque eu acho que nesse momento, eu não estou falando que é sempre assim, tudo maravilhoso não, tá, gente? Mas que nesse caso do Malbatarran, eles entenderam a importância de que eles precisavam saber, eles precisavam demonstrar conhecimento, para que aquela pessoa soubesse que eles tinham conhecimento daquilo. Que eles se sentiram orgulhosos por eles. Tanto que quando o rapaz deu a palestra e que ele falou assim, alguém quer fazer pergunta? E aí eles levantavam, faziam as perguntas dificílimas, inclusive de serem respondidas, e aí olhavam para a gente. Ok? Tá tudo bem? Você viu? E assim, não era assim, viu? Eu fiz uma pergunta inteligente. Eles entenderam nesse momento que era para eles, não era para a gente. Que conhecimento era para eles. E aí, esse momento de saber que, infelizmente, não são sempre, né, professora Bárbara?
de o aluno querer saber só porque ele quer demonstrar conhecimento, eu acho isso uma mágica, acho lindo quando a gente consegue isso. Embora eu também acho que tem a ver com a afetividade. Eu acho que a afetividade está diretamente ligada à questão do aprendizado do aluno. Tem uma professora, Benilda Brits, ela fala que não existe débito, não existe nota se não tiver afetividade em sala de aula. Então, eu acho que a questão da afetividade, a turma gosta muito da professora Juliana de matemática. Eu estou pegando eles esse ano pela primeira vez, então acho que agora a gente está se entendendo. Então, a afetividade que eles têm pela professora fez com que eles quisessem demonstrar conhecimento. Eu não sei se Manuela vai falar agora, para depois passar para a Bárbara. Manuela, você fala agora conosco, então, sobre as provocações que eu fiz? Eu acho que, assim, a sua provocação foi muito boa. Porque, como a professora disse, a gente correu muito atrás do trabalho do Albatarran. Muito, muito mesmo. Passava madrugada no grupo dos alunos. Gente, trabalho, trabalho, trabalho. Porque a gente criou uma afetividade. A matemática para a gente era muito difícil, muito. E a professora começou a explicar de um jeito que fazia a gente entender e parecia ser algo diferente para a gente, entendeu? Era algo bem diferente da gente sentar e conversar, ficar conversando. Antes da gente conversar, a gente tem o desejo de sentar e tentar entender aquilo. É algo para mim que, se fosse há um tempinho atrás, eu ia falar, gente, olha eu, porque eu era muito diferente do que eu estou me tornando agora. E é isso. Nossa, que bacana. Nossa, Manuela, muito lindo. O poder, o saber nos transforma. O dia que todo mundo entender isso, a escola vai ser um outro espaço. Vamos lá, Bárbara, agora é contigo. Parabéns, Manuela, não é porque eu sou de matemática, mas eu fiquei super feliz com a sua fala, né? Deu uma animada assim, não é, né? Um carinho no ego da gente. Porque a matemática é o bicho de sete cabeças, né? É a disciplina que acho que mais causa terror nas escolas, até mesmo que existe um mito a respeito da matemática, né? As pessoas acham que a matemática ela está ali para reprovar, que ela está ali para prejudicar o aluno. E aí, quando a professora Mônica falou da afetividade, me passaram aqui umas falas de alguns alunos. Como eu falei, eu sou muito aberta, né, ao diálogo, eu deixo que eles cheguem até mim, dou essa abertura. E muitos alunos, às vezes, chegam, quando eu me apresento, que a gente começa a conversar, depois de uns 2 meses, assim, chegam para mim e falam assim, poxa, professora, você é tão legal, mas a sua matéria é horrorosa, por que você não dá outra matéria? Você podia ser professora de inglês, mas de matemática, não. Falei, gente, mas a matemática pode ser tão legal quanto, né, quanto vocês acham o inglês, quanto vocês acham a educação física. E aí, uma vez, eu falei, legal como a educação física, e eu levei eles para a quadra e fiz uma atividade de atividades físicas, onde eles faziam todos os cálculos e fizeram mentalmente. No final, eu virei e falei assim, lembra aquelas contas todinhas que estavam no quadro, que vocês falaram que não sabiam fazer? Vocês acabaram de fazer aqui. E sem papel e caneta. Então, quando vocês falarem para mim, não sei, eu não vou mais aceitar, vocês sabem. Então, vamos lá. Aí, voltamos para a sala e formalizamos. Então, às vezes, é aquela forma do formalizar e o não entender que aquilo vai fazer parte da vida. Ah, por que eu tenho que aprender matemática? A matemática não serve para nada. Não serve para nada? Vamos lá, encarte de jornal. Olha, eu tenho R$200, eu preciso comprar isso e isso para minha casa. Dou uma lista. Vou conseguir? Vou dar conta com esse valor? Vou precisar correr atrás? E aí eles começam, já montei uma feirinha. Eu sei que assim, não são todas as turmas que a gente consegue, a nossa realidade, né? Não é essa. Mas quando a gente consegue, olha, é uma alegria. E assim, eles voltam depois e falam, poxa, professora, aquela aula mudou. Como ela falou, né? Ela nunca se imaginaria pesquisando, falando dessa forma da matemática ali
né, pesquisou sobre o Malbotahan, que muitos nem fazem ideia de quem foi. E aí a matemática passa a fazer sentido quando a gente traz para a realidade, né? O que você vai precisar se você for no mercado, se você for numa quitanda, você tem 10 pessoas na sua casa, você vai conseguir comprar comida o suficiente? O que você necessita dali? E aí começa a fazer sentido. Vai trazer também o sentido do que está sendo ensinado, do que está sendo aprendido. Por que eu preciso aprender isso? Não é porque eu estou ali na sala de aula só, mas é porque eu preciso para a minha vida. A escola, ela ensina para a vida, né? E aí eu lembrei de uma outra aula, que como eu também trabalho com o projeto de correção de fluxo, né? Nós nos tornamos professor generalista, então trabalho também com língua portuguesa, ciências. E aí eu comecei a observar na turma, eles falando, eu estou na academia, eu tenho que comer muito ovo. Aí o outro, não, você tem que... E aí daí puxei para a aula de ciências, comecei perguntinhas do que eu já estava observando. E aí nós começamos a falar de alimentação saudável, o que vocês acham? E aí a gente vai descobrindo que eles acham que a Coca-Cola substitui a água, né? Que tomar leite, eu tenho um aluno que fala assim, não, quem bebe água todo dia, quem bebe quantos copos? Aí um aluno, eu bebo 5 copos de leite por dia. Eu falei, água? Não, eu bebo leite, é líquido. E aí daí a gente vai vendo, né? E outras coisas, né, que eles trazem também, que aí você aprende, que nem um outro lá. Pô, tia, eu gosto de fazer em casa um suco, assim, fica muito gostoso. Fiz a experiência em casa e realmente também já aprendi com ele um suco novo. E aí a gente vai, aos pouquinhos, nessa conquista, né, do outro, dessa confiança do outro. E ali a gente vai enxertando os conteúdos, vai ensinando para eles, não vão nem percebendo que eles estão aprendendo ali um pouquinho. Tem turmas difíceis? Tem realidades muito difíceis. Eu consigo fazer, porque a realidade da minha escola é uma realidade tranquila. De repente, se eu tivesse numa outra escola, poderia não conseguir fazer da forma que eu faço hoje, mas eu continuaria tentando. Perfeito, professora Bárbara, muito obrigada. Das falas de vocês, eu tiro uma palavra, a palavra sentido. Dar sentido, né? Vocês deram um significado, vocês deram um valor para aquele saber, e ele passa a ser, como a Manuela falou, né, que começa a correr atrás, um objeto de desejo, né? Um objeto de desejo que fez com que eles tivessem um comportamento diferenciado para enfrentar aquela situação, né? É a compreensão de que a aprendizagem ela é do ser humano. Agora, eu volto à questão, e é muito mais assim para as professoras. Eu volto à questão de... o Fundamental 2 se caracteriza pela, vamos dizer assim, separação dos componentes curriculares, coisa que não acontece, por exemplo, nos projetos. Os projetos eles têm uma perspectiva interdisciplinar. É um único professor trabalhando com todos os componentes curriculares. E aí, Bárbara consegue experimentar isso de uma outra maneira, né? Então, eu pergunto a vocês, será que a questão dessa separação dos componentes curriculares faz, inclusive, com que os alunos tenham diferentes percepções sobre os saberes? Poxa, professora, você é tão legal, mas que pena que você é de matemática, né? O que vocês pensam a respeito disso, né? Dessa questão dos componentes curriculares no Fundamental 2 terem essa, vamos dizer assim, esses compartimentos, né? Se é que a gente pode chamar assim. E depois, Manuela, também, se você quiser falar, por favor. A sua percepção de aluna sobre isso é muito importante para nós. Quem gostaria? Cláudia, você, né, falando aí, né, do permear, né, de trabalhar essa... Bárbara, seu áudio está fechado. Acho que eu cliquei aqui, ele foi e voltou, desculpa. Como você falou, né, como já trabalha, né, em projeto, já tem essa... A gente já pega, assim, né, português, o mesmo conteúdo, a gente já vai puxando para a ciência, a gente vai fazendo, a gente vai alinhavando os conteúdos e eles vão vendo que um faz parte, né? Um complementa o outro. Então, não é porque eu tenho que saber só ciência, eu tenho que saber... Não, eu tenho que saber
pouquinho de cada coisa, eu tenho que saber o todo. E quando eu estou com as turmas regulares, eu procuro fazer parcerias com os colegas. Então, nós, na sala dos professores, a gente costuma conversar muito, e aí, quando há possibilidade, nós fazemos projetos dentro dessas turmas regulares. Né? Nós fizemos, ano passado, o professor de português e eu, a gente pegou o livro, né? Nós tínhamos a possibilidade de todos levarem para casa, eles levaram, fizeram um trabalho de língua portuguesa, e a partir das informações ali que tinham informações das regiões, quanto da população falava, né? Eu comecei a trabalhar matemática. Eles viram, a gente consegue trabalhar. O livro que vocês estavam usando português, eu também estou usando aqui matemática. E aí o professor de geografia já puxou, porque falava, né, a Índia, então ele já puxou onde fica. E a gente foi fazendo um trabalho a partir de um livro com várias disciplinas. Não é um trabalho fácil, não é, dá trabalho. Né? Num primeiro momento, tem alguns alunos que não querem fazer, tem aquela aversão, mas eles vão vendo que a coisa vai ficando mais tranquila. Alguns começam a participar um pouquinho mais ativamente. Alunos que você imagina, né? Você ali em sala de aula não querem fazer nada de um tipo de trabalho assim diferenciado, ele já se inclui, ele já começa a participar. E aí você vê esse aluno, né, de uma outra forma, como você não imaginava ver essa participação. Então, lá na Nerval, a gente procura trabalhar muito assim, a gente procura tocar muitas ideias entre os colegas das diferentes áreas e tenta montar projetos onde a gente possa trabalhar em comum com as turmas regulares, não só, né, o projeto. Bárbara, o que você coloca, né, é exatamente isso, atenuar essas fronteiras entre os componentes curriculares através da produção, vamos dizer assim, coletiva, né, dos professores, fazendo com que todos esses saberes eles circulem, façam sentido, não é? E cheguem ao aluno até de uma forma mais inteira. Manuela, Mônica, vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Essa questão, né, de projetos que poderíamos chamar de projetos integradores, não sei, mas projetos em que as fronteiras entre os componentes curriculares ficam mais fluidas. Você gostaria de falar, Mônica? Fico esperando a Manuela abrir o áudio dela. Vai falar? Então, eu sou muito a favor de interdisciplinaridade. Eu acho que a interdisciplinaridade ela até ajuda a gente a ver a questão de professores, né? A gente conversa mais um com o outro. Aqui na escola, na realidade que eu estou, ano passado, nós fizemos bastante, muita coisa mesmo. Nós voltamos em maio, né, para a pandemia, mas o nono ano, porque eu sou professora do nono, então eu vou falar especificamente do nono. A gente conseguiu, de alguma forma, não perder os alunos na questão online, não eram todos, mas a gente tinha 60% dos alunos online. E na volta, quando nós voltamos, a gente, inclusive, fez trabalho online. Fizemos debate online. Quando nós voltamos, uma parte da turma estava num ritmo. E eles gostam muito de debates e seminários. E uma coisa que a argumentação é uma questão muito que eu gosto muito, porque eu acho que em seminários, em debates, a gente dá voz para eles. Eu acho muito importante dar voz para o aluno. E aí, não tem jeito. Quando se faz seminário, se faz um debate, a gente precisa chamar outros professores. Então, por exemplo, o Malba Tarrão, português e matemática. Nós estávamos juntas. A minha da 701 falou, eu não sei mais se a senhora é de matemática, eu não sei mais se a senhora é de português.
Ela, tadinha, de 7 anos, levantou. Eu não sei mais se a senhora é de matemática, se a senhora é de português. Vocês estão... Entra a professora de Juliana e fala de literatura, entra a senhora e fala de matemática, porque era um livro só para os dois. Ano passado, nós tivemos... Eu trabalhei muito com história, com professor de história, muito. E muito com a Juliana, que é de matemática, porque ano passado teve DEB, né? Então, nós precisávamos estar juntas. Eu acho que a interdisciplinaridade é importantíssima. Importantíssimo. Aqui na escola a gente tenta fazer, eu acho até que a gente podia fazer mais. Perfeito, professora, perfeito, ótimo. Tayla voltou, né, Tayla? Você teve um problema de conexão. Você quer falar alguma coisa sobre essas provocações que estão aqui na mesa a respeito das disciplinas, né? Se você gosta quando elas são trabalhadas separadamente ou quando acontece algum projeto em que elas estão misturadas ali, como a professora Mônica acabou de falar. Sim, eu tive um problema com a internet, mas já voltei. Eu gosto muito quando tem trabalho que juntam as matérias, porque eu acho isso importante, né? Mas também é muito legal quando elas ficam separadas, porque não embola muito a nossa cabeça. Quando elas ficam muito juntas, né, a gente fica meio embolado. A gente fica meio atrapalhado, assim, né? Buga o nosso cérebro. Mas é muito legal quando os professores, né, se juntam e fazem um trabalho junto. Juntam as matérias. Quer dizer, o bacana é ter um pouquinho quando estão separados e um pouquinho juntos, é isso? Sim, exatamente, um equilíbrio. Muito bom. Manuela, fala para a gente as suas percepções sobre isso. Eu acho bastante necessário. É bem necessário, às vezes, juntar um pouco as matérias. A gente, desde o começo do ano, a gente começou, né, a aprender a português e matemática, porque as professoras são bem juntas. Aí a maioria dos trabalhos tem as duas envolvidas no meio. Malbatarrã, o exemplo, Malbatarrã. Foi as duas no grupo. Gente, trabalho. Saía do tempo de matemática, chegava a professora de português. Vamos ler um pouquinho do livro do Malbatarrã. Vamos aprender um pouquinho disso, daquilo. Eu acho necessário, porque como a gente vive, a mente do adolescente é bastante diferente, né, dos professores, querendo ou não. E é bastante necessário porque a gente começa a aprender de uma forma diferente, a gente vê a matéria de uma forma diferente. Porque você entra na matemática e pensa assim, só matemática, mas aí daqui a pouco parece um X, um Y, aí já mistura um pouquinho de português. É confuso, mas parece que dá para seguir, dá para dar um jeito. A gente dá o jeitinho do carioca. O jeitinho do carioca é ótimo. Muito bom. Agora, tem uma das perguntas, né, da nossa mesa é quem ensina? Quem ensina? Quem pode responder essa pergunta? Eu acho que são todos nós, né? Os professores, os alunos, nossos familiares, são todos nós. Porque você acaba tirando uma experiência de vida da sua avó. Você acaba aprendendo com aquilo. Uma experiência de vida do seu professor. Você acaba aprendendo com aquilo. Manuela, os alunos também ensinam? Ensinam. Tem muitos alunos que... Calma, deixa eu procurar a palavra certa para isso. Tem muitos alunos que sabem e gostam de, tipo, tem um amigo que tem dificuldade, vamos usar assim, um amigo que tem dificuldade, e eles acabam ensinando de um jeito que a gente aprende também. E agora é claro, né? É com Mônica e Bárbara. Os alunos ensinam? E o que ensinam? Se ensinam, o que nos ensinam? Então, ensinam a todo momento, né? São, às vezes, questões até da própria realidade.
eles trazem em certos momentos. Já aconteceu uma vez, eu estava dando uma explicação de um conteúdo, e aí um aluno fez uma pergunta, era alguma coisa relacionada, agora eu não estou muito lembrada, alguma coisa relacionada a ciências, né? A gente estava falando de oceanos, e, né, não sou especialista, e a pergunta ela foi uma pergunta assim, bem específica. E aí eu falei, olha, agora nesse momento não tem como te responder, mas eu vou pesquisar, na próxima aula eu trago. E aí um outro levantou a mão, professor, eu posso responder? Eu falei, pode. Mas o menino falou em relação aos oceanos. E agora eu não lembro o conteúdo específico. Eu sei que foi a aula. Aí eu falei assim, olha, vocês estão de parabéns. Quando eu tiver alguma dúvida, eu vou perguntar para vocês também. E aí, né, no projeto a gente tem momentos que a gente dá uma descontraída, eles já entendem que não é um momento para fazer, né, uma bagunça. E aí eles viu, a professora não sabia. Eu falei, gente, eu não sou uma enciclopédia, eu não sou um computador. Computador, você vai lá no Google e escreve. O que é isso? Se o Google não souber responder, ninguém sabe. Aí a gente ainda ficou brincando. Falei, pô, antes se fosse assim, seria ótimo, né? E aí eles viram que eu não estou ali só para passar o conhecimento, mas eu estou ali também para aprender com eles. E a gente aprende as vivências, a gente aprende, né, essa questão do estar junto ali, nem toda turma é igual. E cada dia a gente aprende um pouquinho, aprende a ter mais paciência, né? A paciência também a gente vai aprendendo. São muitos saberes, e não é só com os professores, com os alunos que a gente aprende, né? Nós aprendemos com os porteiros, com as merendeiras, com a gente educador, a gente aprende com todos, a todo momento e em todo lugar. Professora Mônica, e aí, os alunos ensinam? Nossa, sempre. Sempre. Eu até anotei enquanto a professora estava falando, eu anotei 3 nomes aqui. O que eu tenho aprendido com os alunos é o cuidado no falar. E eu tenho 3 experiências assim rápidas, vou fazer perceber bem rápido, em diferentes momentos. Eu dava aula para o ensino médio e falei para uma menina assim, garoto, se você estudar, você passa no que você quiser. Falei. Sabe que momento de aula? Falei. E é o terceiro ano do ensino médio. E eu ficava um pouco mais na escola para ajudar em português quem fosse fazer vestibular. E eu dava aula no meu forros. E ele passou para contabilidade. E aí eu fiquei feliz, fiz banner pela escola, parabéns. E aí vem o aluno e fala assim, professora, não vou não. Aí, oi? Como assim você não vai, querido? Você passou para o UERJ de contabilidade. Não vou não. A senhora falou para mim que se eu estudasse, eu passaria em qualquer coisa, né? Eu vou tentar odonto. Gente, eu fiquei desesperada. Eu falei, não vai passar, meu filho. E eu, assim, meu filho, faz a contabilidade. E aí, ano que vem, você tenta odonto, mas você já vai estar. Não. A senhora mentiu para mim? Aí eu, não menti, não. Menti, não. Passou-se um ano, volta às aulas, e aí vem o Anderson. A escola que eu trabalhava tinha parece uma reta. Aí eu falei, ela não passou, já vem pedir para eu dar aula de novo para ele, em reta. Porque nós somos humanos, né? E aí eu fiz assim, aí ele me chamou e falei, fala, meu filho, e aí? Aí ele vim falar para a senhora que daqui a 5 anos ela não paga mais dentista. Passou. E eu falei isso, eu sempre me emociono, num momento que aquela fala para mim não teve a menor importância. Foi só Esse menino, ele pegou essa fala minha e levou para a vida, levou muito a sério. Que importância tem as coisas que a gente fala dentro de sala de aula? Ano passado, a gente tinha um ano maravilhoso, uma turma maravilhosa. E aí a minha aluna veio aqui esse ano e falou, professora, vim aqui falar para eu vou arranjar uma confusão na escola que eu estou estudando. Aí foi, vai fazer isso não, minha filha. Ela, professora,
as meninas sofrem assédio e não sabem que estão sofrendo assédio. Elas nem sabem que estão. E aí ela falou, eu não fui aluna de Mônica para deixar isso passar assim, não. Eu não fiquei fazendo seminário sobre feminismo negro, não deixar isso acontecer. Falei pra cara dela, falou assim, em que momento, que hora que aconteceu isso? Que hora que essa menina ouviu falar sobre essas questões e que ela segurou essa informação? Porque, para mim, passou. E aí, uma terceira experiência, eu estava com uma aluna essa semana, e aí nós estávamos nos preparando para esse momento. E aí ela falou assim, ela viu um vídeo e começou a chorar. E eu falei, por que você está chorando, pessoa? E ela falou, se eu tivesse estudado nessa escola antes, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria sofrido tanto racismo. E eu choro, que eu sou dessa de chorar, né? E aí eu falei, meu Deus. E a gente aqui, a gente nem tem essa aula assim. Hoje nós vamos falar de racismo. Eu trago textos, né, durante o processo de aprendizado, porque a gente precisa ensinar português, né? Porque as provas Pedro II, CEPET vem aí, né? Aí tá chorando de novo. E a gente precisa ensinar. Só que, assim, o que a gente fala em sala para que essa menina preta fala assim, não, agora eu sei me defender. O que eu falei, o que eu falei, o que eu ensinei, o que ela aprendeu, o que ela escutou. A importância do que a gente fala em sala, que às vezes para a gente não tem importância nenhuma, para o aluno, às vezes, é uma chave que vira. É uma força que você dá, um entendimento que você dá para ele de se fazer presente no mundo. Não, eu consigo me defender agora, eu sei me defender. A gente zera a vida, né, Bárbara? Quando um aluno fala para a gente que sabe se defender fora dos muros da escola, fala, acabou aqui, já posso me aposentar, porque é para isso que a gente dá aula, né? Para que o aluno chegue para a gente e fale assim, agora eu sei me defender. Agora, se eu tivesse estado aqui antes, eu saberia fazer isso. E isso é a escola. A Bell Hooks, e aí eu vou ler, porque eu não vou levar, que ela fala assim, que o aprendizado é um lugar onde o paraíso pode ser criado. A sala de aula, com todas as suas limitações, continua sendo um ambiente de possibilidades. Nesse campo de possibilidades, temos a oportunidade de trabalhar pela liberdade, de exigir de nós e dos nossos amigos uma abertura da mente e do coração que nos permita encarar a realidade ao mesmo tempo em que coletivamente imaginamos esquemas para cruzar fronteiras e transgredir. É uma teoria, é linda isso na teoria, né? E quando a gente tenta, e eu acho que quando a gente ama a educação, como eu, como Bárbara, né, Bárbara? Porque eu sei como os projetos, como os cariocas não são turmas né, simples, são turmas complexas, tem que amar o que faz. A escola em que eu estou é uma escola que me dá respaldo, né, para fazer algumas coisas. Por exemplo, a gente trouxe aqui o Babalalô Ivanir dos Santos, que não é uma coisa simples. Mas a gente trabalhou, e aí a gente consegue trazer. Esse jardim de possibilidade é a escola, com todos os problemas que a gente tem. Com todos os problemas. Verdade, professora Mônica, é isso, é isso. Meninas, nós já estamos há mais de uma hora aqui nessa conversa gostosa, e eu acho que teria até mais uma hora para conversarmos, mas temos um limite, né, na nossa mesa. E, professora Mônica, muito obrigada por essa contribuição, né, de fechar as nossas reflexões com essas citações tão profundas e tão bonitas, né? E eu volto à pergunta da nossa mesa, né, quem sabe, quem ensina e quem aprende. E eu acho que nós saímos aqui, né, Manuela, Tayla, com a certeza de que todos nós sabemos, todos nós somos
pessoas que sabem, né? Quem ensina? Todos nós. O movimento é circular, porque ninguém detém o saber, porque o saber é de todos. Todos nós sabemos. E quem aprende? Quem aprende somos nós, mas eu acho que o grande, como é que eu vou dizer assim, a grande reflexão dessa mesa é a qualidade do que aprendemos, né? A qualidade do que aprendemos. E aí nós vamos puxar para nós, né, professores? Professora Mônica, professora Bárbara, desculpa, quem qualifica o que aprendemos somos nós, professores. E vocês, através do depoimento, das práticas, né, de compartilhar as experiências de sala de aula de vocês, ladeadas, inclusive, pelas próprias alunas, mostraram esse saber sendo qualificado, fazendo sentido na vida dos alunos, né, Manuela, e transformando até mesmo as perspectivas e as percepções que nós temos das disciplinas, das pessoas, né, Tayla, com a percepção perfeita de que todos nós ensinamos uns aos outros. E eu acho que essa mesa nos leva a isso, né? Eu acho que cada um vai levar para si não só essas experiências muito potentes que cada uma de vocês nos presentearam nesse dia, nessa tarde, mas também com a certeza de que a escola é esse lugar. A escola é um lugar de possibilidades, mas também um lugar de lutas. Um lugar de lutas. Um lugar onde nós vamos construir uma sociedade em que não haja mais racismo, que as mulheres não sejam mais vistas como objetos, e tantas outras lutas que nós podemos, através do saber, e não da violência, mas do saber que nos transformar essa sociedade. Vamos nos despedindo. É uma pena. Eu digo que eu estou encantada com vocês 4. Gostaria de poder conversar mais e mais e mais. Eu sei que vocês têm um balaio de experiências maravilhosas para compartilhar com todos nós. Então, professora Mônica, muito obrigada. Professora Bárbara, muito obrigada. Manuela, muito obrigada. Tayla, muito obrigada. E eu tenho certeza que todos que estão aqui nos ouvindo hoje têm um só sentimento: gratidão. Encerramos, então, a nossa roda de conversa. Quem sabe, quem ensina e quem aprende. Até a próxima.